para saber mais informações e as novidades da feira, vamos até o Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, com Jorge Zaidan. Boa noite, Zaidan, é com você. Muito boa noite, Renata. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o Pecuária BR. Hoje começando mais cedo aqui pelo canal do Boi. Neste momento são 8 minutos para as 7, para 6 no horário de Brasília. Vocês podem notar ao nosso fundo, no palanque de solenidade da ABCZ, dentro de mais alguns instantes, haverá a entrega do Mérito ABCZ 2017. Pela primeira vez, na entrega dessa comenda, que já se tornou uma tradição da Expo Zebu, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a entidade que realiza esta Expo Zebu há 83 anos, vai fazer a entrega da premiação a um representante de cada raça zebuína aqui exposta. Tem as personalidades do Brasil, do exterior, como tem sido até agora na entrega dessa comenda, e pela primeira vez um representante de cada raça. Os julgamentos não acontecem mais nesse horário, como vocês sabem, vocês que acompanham a nossa programação aqui de Uberaba, do Parque Fernando Costa, os julgamentos terminam por volta de 5, no máximo 5h30, e são retomados no dia seguinte, a partir de 7h30 da manhã, no horário de Brasília. São mais de 1.600 animais, de todas as raças zebuínas aqui criadas e selecionadas, que estão em julgamento. Aí você tem as imagens da solenidade, que não começou ainda, ela está marcada para 6 horas, e aí você tem alguns dos participantes desse evento que já começam a tomar o lugar no palanque de solenidades da ABCZ. Por aqui eu vou falar de mercado de fecundação in vitro, a maneira mais rápida, Renata, você sabe, você já falou muito disso no programa, para multiplicar a genética das raças bovinas é a fecundação in vitro, que é muito popularmente conhecida como FIV. Se a gente fizer uma retrospectiva do mercado de genética do país, nós temos que cerca de 60 anos atrás, a inseminação artificial convencional começou a ser realizada aqui no Brasil. Pouca gente fazia. Aliás, a primeira inseminação artificial em raças zebuínas foi feita aqui mesmo, viu, Renata? Em Uberaba, que é considerada, em função de toda essa movimentação com o zebu, a capital mundial do zebu. O médico e cientista Uriel Franco Rocha foi quem realizou a primeira inseminação artificial em uma matriz de raça zebuína. Foi da raça Nelore. E depois, na década de 70, a inseminação artificial começou a ganhar corpo em todo o país. E a possibilidade de uma prenhez com a inseminação artificial convencional é de um bezerro por ano. Essa é a possibilidade de se fazer a inseminação artificial. Depois, na década de 90, se popularizou a transferência de embriões, em que a vaca poderia, através da ovulação e da inseminação artificial, produzir mais de um bezerro, vamos dizer que um bezerro por mês, num total de 12, vamos fazer uma média, 12 crias por ano. E depois veio a fecundação in vitro, a FIV, que é feita num laboratório. Você tem a aspiração dos óvulos da vaca, depois a inseminação, você escolhe o sêmen, coloca num vidro, daí a expressão fecundação in vitro, e aí são muitos embriões viáveis que podem ser implantados nas vacas receptoras, e aí sim a multiplicação é muito maior da genética do pai e também da genética da mãe. Eu estou aqui, Renata, com o especialista, o Rodrigo Fiorani, da Senat. Senat é um segmento aqui no Brasil do Grupo Cemex. Grupo Cemex Brasil, que tem a Tairana, com a inseminação artificial, e a Senat, que cuida exatamente dessa biotecnologia de multiplicação rápida de genética bovina no país.
Ô Rodrigo, tudo bem? Prazer muito grande te receber aqui na nossa programação. Tudo jóia. Bem, prazer é todo meu, Zaidan, fazer parte, poder participar do programa aqui com vocês. Então eu falei um pouquinho sobre a fecundação in vitro, você que é um especialista. Como é que está esse mercado hoje aqui no Brasil? Está em expansão? O que você pode nos dizer a respeito desse mercado aqui no Brasil? Perfeito. Como você mesmo comentou, a FIV é uma tecnologia hoje que cada vez mais tem sido utilizada pelos produtores, até mesmo por essa velocidade que ele consegue multiplicar o rebanho. Nós temos observado de alguns anos para cá uma crescente não só busca, mas própria utilização da ferramenta. Então eu diria que o Brasil ele tem, além de um grande potencial, uma evolução muito grande na utilização da técnica e uma crescente busca aí pelos produtores. Então nós estamos em um momento onde realmente não só está ficando cada vez mais acessível para o produtor e também essa crescente busca. É um potencial mercado para crescer a FIV aqui no Brasil. Quando a FIV começou a se tornar conhecida, muita gente ouviu, conheceu a tecnologia, se interessou por ela, mas não adotou na prática por causa do preço. Toda nova tecnologia, quando é lançada, tem um preço de mercado maior. Como é que está o preço hoje para os que são interessados nessa biotecnologia? Muito bom. Realmente, antigamente, eu digo até pela, não vamos dizer ineficiência da técnica, mas pela confiabilidade, pelo volume que se produzia, realmente não é que era mais cara, mas pela pouca quantidade que se produzia, de repente a técnica se tornou um pouco cara naquele momento. Hoje, como as propriedades se organizam para que a técnica seja feita em volume, isso automaticamente barateia a própria técnica para o produtor. Então vamos fazer um exemplo simples para o produtor entender. Antigamente ele teria uma genética, utilizando a genética dele, aspirando a vaca dele, a doadora dele e transferindo os próprios animais dele, uma prenhez em torno de R$800. Hoje, esse mesmo produtor, com a mesma doadora ou com as novas doadoras do rebanho, ele tem essa mesma técnica num volume maior por R$450, R$500. Então, só para que o produtor tenha, isso depende de vários fatores, a gente sabe disso, mas para que eu possa te dar uma ideia de valores, hoje a gente tem grandes projetos de corte, grandes projetos de leite, né? Tem crescido e tem viabilizado um pouco mais, onde você consegue até mesmo condições melhores nesse valor. Ô Rodrigo, eu queria que você falasse sobre os índices de eficiência da fecundação in vitro. A inseminação artificial em tempo fixo tem aí uma média de 50% a 60%, que é o índice positivo de prenhezes, né? Na fecundação in vitro, qual é a média desse índice de prenhez? Perfeito. Hoje, vamos dizer, nós temos duas realidades hoje. Nós temos o gado de corte, que a gente consegue não só uma produção maior de oócitos e uma produção maior de embriões e um índice maior de prenhez, nós podemos dizer, em média, 42%, 45% quando embriões são transferidos a fresco. E a gente tem um pouco mais de dificuldade, estamos cada vez mais evoluindo com relação ao leite. Então, quando a gente fala do leite, a gente sabe que os animais sofrem um estresse calórico, você tem vários problemas que, consequentemente, geram uma menor quantidade de oócitos, um pouco menos de embrião, e a gente trabalha numa média de 35%, 40% nas melhores situações, isso frisando com embriões transferidos a fresco. Bom, você falou leite, aí surge a pergunta. Para o criador de leite, não interessa ter o macho. Ele quer fazer as vacas que vão dar a lactação e vão dar a sustentação para ele. Ele vive do leite. E aí vem a questão. Se esse produtor usar o sêmen sexado para a fêmea, e você vai colocar esse sêmen no vidro, vários oócitos, como é que fica a fecundação? Vai nascer tudo bezerra? Qual é o índice? Excelente. Hoje, uma das grandes vantagens da FIV é exatamente o produtor
não só trabalhar com o sêmen sexado, que muitas vezes numa inseminação tradicional ou numa IATF ele não opta por valores, então a FIV proporciona o produtor trabalhar com somente a elite de touros, sexados de fêmea, e isso gera uma porcentagem de 85% de nascimento de fêmea. A gente ainda tem 15% de possibilidade de nascer macho. 85% dos embriões viáveis. Dos embriões viáveis. Vamos dizer que a gente produziu, nós transferimos 100 embriões. A gente vai ter 85% de chances de nascer 85 fêmeas. Legal. Agora, você coloca uma dose de um sêmen sexado de fêmea. Ele vai fecundar quantos oócitos? Tem estudos sobre isso? Hoje existe uma variação e existem vários estudos caminhando. Na verdade, hoje você pode fertilizar quase 20 vacas com uma dose de sêmen. Essa é outra grande vantagem da técnica. Como é que é? Você coloca os óvulos de várias vacas no vidrinho lá e uma dose única de sêmen? Então, isso sempre varia de acordo com o projeto do cliente. Mas para a gente ser mais prático, vamos dizer que dentro de um animal, na prática, isso pode variar um pouco em valores, mas dentro de uma placa, onde você coloca os ócitos, você pode ter 20 unidades e fertilizar com uma dose de sêmen aquelas 20 unidades. Então, praticamente uma vaca que produza 20 oócitos viáveis, você pode usar uma dose de sêmen e fertilizar 20 oócitos. Na prática, tá? Isso vai depender de qualidade oócito, vai depender de concentração espermática de sêmen, mas para que o pessoal possa ter uma ideia de uma média, a gente consegue até alcançar isso. Isso acaba valorizando a dose do sêmen. Valoriza a dose, faz com que você tenha dentro de uma mesma dose uma multiplicação, um número maior de filhas daquele touro. Como é que a gente faz o cálculo, Rodrigo? Quando você compra uma doadora, tendo a expectativa de que essa doadora, você vai pagar mais caro por essa doadora, na expectativa de que ela vai te dar muitos produtos. Como é que a gente faz esse cálculo? Eu vou investir tanto numa vaca doadora, mais do que uma vaca média do rebanho, e que retorno eu vou ter? Como é que a gente calcula isso? Essa é uma pergunta difícil. É uma pergunta, mas é uma excelente pergunta, porque hoje a gente tem sido questionado e tem tentado trabalhar cada vez mais com esses cálculos. Isso depende muito do valor da prenhez, tá? E aí a gente fala uma variação muito grande de valores entre as raças. Mas um animal Nelore, por exemplo, que a gente está vendo grandes julgamentos, uma raça zebuína de alto valor genético, de repente, em um ano, ele já pagou o investimento de uma doadora. Animais mais comerciais, às vezes ele vai demorar 2 anos. Só que tudo isso tem uma ligação com a quantidade de oócitos que esse animal produz. Se realmente os oócitos são de excelente qualidade, isso vai virar muito embrião. Então, na verdade, é o que eu sempre falo. Como nós trabalhamos com biologia, é sempre uma incógnita o resultado que a gente vai ter no sentido que a gente espera, né? Então, mas a grosso modo, né, de uma forma prática, isso muito depende do valor genético daquele animal. Hoje, com certeza, é um bom investimento, desde que o produtor que está investindo nessa doadora tenha muito claro o objetivo dele. Se é parcerias, se essa doadora vai ficar para ele fazer produtos dentro da fazenda, se essa doadora vai servir para ele formar uma base de receptoras na fazenda, se ele tem uma parceria para que os produtores formem essa base de fêmeas nos rebanhos deles. Então, eu digo que não é uma pergunta fácil de te responder, mas eu espero que tenha clareado um pouco, porque realmente é uma questão muito trabalhada hoje conosco, com os projetos, com os clientes. Nós temos a capacidade de sentar com os clientes e entender qual que é o objetivo de curto, médio e longo prazo desse produtor, para que a gente possa junto ajudar ele a fazer o melhor investimento. Os índices podem ser melhores numa vaca de boa genética em relação a uma vaca de genética convencional, média? Existe essa relação? Nós podemos afirmar isso, Rodrigo? Nós podemos afirmar pela seguinte questão. Hoje um animal de uma qualidade genética superior,
existe uma preocupação com todos os fatores externos envolvidos no programa. Então, um animal de alto valor genético, ele é melhor alimentado, ele é melhor manejado, e toda essa cadeia, consequentemente, nos proporciona uma maior produção de ócitos de melhor qualidade. Então, está tudo ligado, faz sentido total essa questão. Nós estamos conversando aqui com o Rodrigo Fiorani, da Senat, que faz parte do grupo Cemex Brasil, e começou a tocar uma musiquinha lá em cima. Tem orquestras de violinos, não chega a ser uma orquestra, mas nós temos aí uma participação já fazendo o início da solenidade de entrega da comenda Mérito ABCZ. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho como é que isso vai acontecer. Por enquanto, a música caipira tradicional tocada com essas cordas todas, mas a gente vê uma sanfona também, né? Olha aí, a música tradicional do Mário Zan, Xalana. A Xalana que está sendo tocada nesse momento. Tem o acordeon fazendo o solo da música, a melodia, acompanhado por essa participação das cordas aqui. Isso já abrindo a entrega Mérito ABCZ. Eu volto a falar com o Rodrigo Fiorani aqui. Ô Rodrigo, como é que está hoje para a sua empresa, a Cemex do Brasil, Senat, que vocês fazem parte desse grupo, e esse grupo está chegando agora como parceiro do SBA. Como é que está a expansão dos negócios com FIV aqui no Brasil e fora do país também? A expansão, ela tem sido muito positiva, Zaidan. É um mercado, como a gente comentou no início, no Brasil, com extremo potencial, expandindo a cada ano. Nós do Grupo Cemex, Senat Embriões, estamos cada vez mais apoiando esse crescimento, participando desse crescimento. E atualmente, até pelo momento que nós estamos vivendo aqui na feira da Expo Zebu, um número muito grande de visitantes de outros países, o Senat ele já participa desse mercado externo com laboratórios credenciados, e existe uma grande busca da nossa tecnologia para ser expandida e para poder proporcionar o know-how que nós temos para outros países. Então, a gente tem, principalmente da América do Sul, grandes interesses, um potencial de expansão muito grande, e como eu falei, aqui no Brasil, consequentemente, a FIV está crescendo, e o Senat, o Grupo Cemex, está aí com uma formação de equipe, com uma reestruturação e principalmente com uma visão de curto, médio e longo prazo, diríamos agressiva, de crescimento, mas proporcionando com uma troca de experiência muito positiva com o Canadá, principalmente, buscando esse incremento de índice, ajustes que são necessários para a gente conseguir melhores resultados e proporcionar isso para o mercado nacional e internacional. Esse interesse é maior em quê? No embrião? É de raça leiteira? É de raça de corte? No embrião de diversas raças. É muito interessante essa procura. Nós temos um mercado de gir para se fazer o girolando, que tem crescido muito, não só no Brasil, em algumas regiões, para que se tenha um animal mais resistente ao nosso calor, e isso se traduz aí para países na América do Sul, que tem climas muito parecidos com o nosso. Então a gente tem já há vários anos, e a gente entendeu aqui também que continua essa busca pelo giro e pelo girolando. A gente vê raças zebuínas de corte sendo procuradas aqui para proporcionar alguns cruzamentos fora do Brasil, utilizando o Nelore como base de cruzamentos para a gente produzir FIV para um mercado de corte, desse mercado específico de carnes gourmet, que também tem crescido muito, mas é uma busca por embriões de extrema qualidade, de genética provada, que é o mercado que nós atendemos hoje. Legal, esse é o Rodrigo Fiorani, da Senat, que é uma empresa que faz parte da holding Cemex do Brasil. Rodrigo, um prazer, ótimo conversar com você, muito obrigado, viu? Eu só tenho a agradecer, é um grande prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição
E, bom, só temos a agradecer. Tudo de bom. Obrigado, Rodrigo.